Segundo livro de Samuel, capítulo 2, um capítulo um tanto quanto denso e que traz um conflito político que estava diretamente relacionado com o crescimento e a ascensão ao reinado de Davi. E eu vou te explicar por que era política a coisa. Começamos esse capítulo com Davi consultando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu devo subir para alguma cidade? E o Senhor responde a Davi: não, você vai lá para Hebrom, estarei contigo. Davi vai até Hebrom. Quando ele chega até Hebrom, alguns homens ali de Judá vão até Davi e ungem Davi como rei. E quando a gente olha para esse cenário, por que eu vou sustentar a ideia de que isso aqui era um problema político? Nós olhamos para o exército de Saul, que ficou vivo após a batalha, após Saul ter sido morto. Nós vamos ver que havia ali a figura de Abner, que era filho de Ner, capitão do exército de Saul. Ele pega o Isbosete, que era um filho de Saul, e faz ele ser o rei, o constitui como rei. Então, nós estamos vendo dois cenários. O rei Davi, que vai até Hebrom, e aí os homens de Judá vão até ele, o consagram rei, e vamos ver o capitão, o filho do capitão do exército de Saul, dando essa autoridade de rei para um filho de Saul. Então ali, minimamente há um conflito, porque aos olhos talvez da maioria do exército de Saul, fazia sentido que o Isbosete fosse o novo rei, uma vez que o pai dele que morreu era o rei, ele deveria herdar esse trono. Mas quando nós olhamos aqui para esse contexto bíblico, e quando nós lembramos das leituras que nós fizemos no primeiro livro de Samuel, sabendo que o próprio Espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul, não fazia sentido essa discussão, porque era o próprio Deus que estava conduzindo tudo dessa forma e queria que Davi fosse o novo rei de Israel. O problema então é que havia ali dois reis e ali havia uma divisão. Então, porque uma parte talvez reconhecesse Davi, a outra parte pudesse ser favorável a Isbosete. E o que acontece? Acontece uma guerra entre esses exércitos. Então a Bíblia nos mostra que toda vez que o exército de Isbosete ele tentava contra o exército de Davi, ele perdia. O exército de Davi ele sempre prevalecia sobre o exército de Isbosete. E nós vamos ver também um embate extremamente interessante nesse capítulo, Nós estamos falando aqui de Abner e Asael. Asael, ele era um dos soldados mais ferozes que tinha naquele contexto, naquela época, e ele era do lado do exército de Davi, e o Abner era aquele que tinha colocado o Isbosete como rei de Israel, porque ele era filho de Saul. Eu acho bem interessante que nesse capítulo há um trecho do embate destes dois. Esses dois conversando durante a batalha. Em algum momento o Abner olha e fala assim: mas você não é Asael, irmão do Joabe? Não vem atrás de mim, desvia o teu caminho de mim, porque nós vamos ficar... como é que eu vou aparecer depois diante do teu irmão se eu matar você? Mas Asael não quis saber. Asael estava no encalço dele, e aí Abner consegue fazer um ferimento em Asael, onde ele já cai morto, ele consegue transpassar o Asael. E nesse capítulo aqui também mostra a perseguição de Joabe até os homens de Abner, e dá o resultado final, morreram aproximadamente 19, 20 pessoas do exército de Davi e mais de 300 do exército do Isbosete. Então, esse conflito todo estava acontecendo aqui neste momento da história, porque parte não reconhecia o reinado de Davi, parte não entendia que era Isbosete que devia ser. E aí, quando você mergulha um pouco na história, você chega também nesse consenso que qual era a legitimidade que o Abner, que era filho de um capitão de Saul, tinha para dizer que aquele homem era rei. Então, é um conflito extremamente político aqui, mas que mesmo sendo político, não estava longe do controle de Deus. Nós sabemos que o fato do exército de Davi sempre vencer esse exército aqui, obviamente era porque assim Deus tinha determinado. Sabemos que o reinado de Davi ele era determinado também por Deus, ele era chancelado por Deus. Isso nós temos diversos capítulos e diversas reflexões que são evidenciadas no primeiro livro de Samuel. Mas aqui nós vemos os homens com o medo de perder a sua posição política, até o embate na conversa de Abner com Asael, não me mate, porque como é que eu vou falar com seu irmão que eu matei você, eu não quero isso, tentando ter uma espécie de trégua, para que mais tarde alguns interesses ou até mesmo uma independência aqui do Abner pudesse ser mantida. É muito importante quando nós mergulhamos por esses detalhes da Bíblia e percebemos que os embates não são tão incomuns quanto nós pensamos. Às vezes nós vemos situações hoje, achamos que são situações inéditas, mas são coisas que a Bíblia já coloca em evidência há um bom tempo.